visualizar e conceber grandes igrejas, pode visualizar o rápido crescimento da sua vida espiritual, física e profissional. Por meio de visualizações e sonhos, você pode incubar seu futuro e obter os resultados. Permita-me apoiar o que eu digo com 4 ilustrações bíblicas. Você sabe por que Adão e Eva caíram da graça? O diabo sabia que as visões da 4ª dimensão na mente da pessoa podiam criar resultados positivos. Ele usou uma tática baseada nessa premissa. Convidou a Eva dizendo: venha ver o fruto da árvore proibida. Olhar não faz mal. Por que você não vem e dá uma olhada? Uma vez que o simples olhar para o fruto parecia inofensivo, Eva foi e olhou para a árvore. Olhou para ela e não somente uma vez, mas continuou a olhar. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Antes de comer do fruto, ela viu a árvore, e viu também o fruto em sua imaginação. Brincou com a ideia de comer da árvore e trouxe essa ideia para junto de si, ou seja, ela invocou a sua 4ª dimensão. Na 4ª dimensão, cria-se tanto o bem como o mal. Eva reproduziu a cena da árvore e de seu fruto profundamente em sua imaginação. Vendo profundamente, pensou que podia ser tão sábia quanto Deus. Então, se sentiu como se estivesse embriagada e foi atraída pela árvore. O próximo passo foi tirar do fruto da árvore e comer e dar do fruto ao marido. Por meio desse ato, ela caiu. Se olhar com atenção não fosse importante, por que deu o anjo de Deus juízo tão severo para a mulher de Ló, em Gênesis capítulo 19 e o versículo 17, que nos diz a Bíblia: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. É uma ordem simples, não olhar para trás. Entretanto, ao lermos Gênesis capítulo 19, versículos 26, descobrimos que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Recebeu esse castigo tão severo simplesmente por ter olhado para trás. Você pode dizer que o castigo foi demasiadamente severo, mas quando se compreende a lei do Espírito, não o é. Ao olhar para Sodoma, toda essa visão se realizou em seu interior, e ela captou sua imaginação. E a cobiça da vida antiga se apoderou dela, e Deus então a castigou com justo juízo. Deus tem usado essa linguagem do Espírito Santo para mudar muitas vidas. Observe com cuidado ao ler Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e para a tua descendência para sempre. Deus não disse: ó Abraão, dar-lhe-ei Canaã. Simplesmente reivindique pela fé. Não. Muito especificamente, Deus lhes disse que desde onde estava, olhasse para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, que ele lhes daria esta terra, a ele e aos seus descendentes. Gostaria que Abraão tivesse tido um helicóptero para subir bem alto e olhar lá de cima toda a região do Oriente Médio. Assim, seriam evitados tantos problemas que sofre essa região hoje. Uma vez que Abraão não podia ter um helicóptero,
nem binóculos, sua visão foi bastante limitada. Ver é possuir. Abraão viu a terra, então voltou para sua tenda, para sua cama, a fim de sonhar com as terras que seriam suas. O Espírito Santo começou a usar essa linguagem de sua quarta dimensão. O Espírito Santo começou a exercer domínio. É interessante notar que Abraão gerou seu filho Isaque quando estava com 100 anos de idade e Sarai com 90. Quando Abraão tinha quase 100 anos de idade e Sarai quase 90, Deus veio e disse-lhe que ele ia ter um filho. Quando Deus veio a ele e disse, você vai ter um filho, Abraão não pôde conter o riso. A tradução coreana da Bíblia diz que Abraão riu tanto que teve dor de barriga. Também lemos que Sarai riu atrás da tenda. Deus perguntou, Sara, por que você está sorrindo? Ela respondeu, eu não sorri. Mas Deus disse, você sorriu. Tanto Abraão como Sarai sorriram. Ambos não conseguiam vislumbrar a grandiosidade do milagre. Mas Deus tinha uma maneira de fazê-los crer. E Deus usou a quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Certa noite, disse Deus a Abraão, venha para fora. No Oriente Médio, o teor de umidade é muito baixo, de modo que para a noite a pessoa pode ver muitas estrelas no céu. Abraão saiu para fora e Deus disse, Abraão, conte o número de estrelas, de modo que ele começou a contar as estrelas. Os cientistas nos dizem que a olho nu podemos ver mais de 6.000 estrelas. Podemos imaginar, então, Abraão contando e contando até perder várias vezes a conta. Finalmente, teria dito, pai, eu não consigo contar todas as estrelas. Então disse o pai, teus filhos serão tão numerosos como as estrelas. Abraão ficou mudo de emoção. Logo as lágrimas começaram a cair-lhes dos olhos e sua visão ficou completamente cheia de lágrimas, de tal forma que ele não podia mais enxergar nada. Meus amados e queridos irmãos, olhando para as estrelas, a única coisa que podia ver eram os rostos de seus filhos, e subitamente percebeu que os ouvia chamando, Pai Abraão. Ele estava profundamente comovido e tremia ao voltar para a tenda. Não conseguia dormir ao fechar os olhos, pois via todas as estrelas transformar-se em rostos de seus descendentes e uma vez mais gritarem, Pai Abraão. Essas visões lhes vieram para a mente vez após vez, todas as vezes que ele olhava para as estrelas, e transformaram-se em seus próprios sonhos e visões. Estas imagens imediatamente tornaram-se parte da sua quarta dimensão na linguagem das visões e sonhos espirituais. Estas visões e sonhos exerceram domínio sobre seu corpo de 100 anos de idade e logo se transformou como se fosse um jovem rapaz. A partir desse momento, ele creu na palavra do Senhor e louvou a Deus. Quem podia mudar tanto a Abraão? O Espírito Santo, pois Deus havia aplicado a lei da quarta dimensão, a linguagem do Espírito. Uma visão em sonho mudaram não só a mente de Abraão, mas também seu corpo. Não somente a ele, mas também sua esposa, que foi maravilhosamente rejuvenescida. Mais adiante, na mesma passagem, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Sara, ela estava tão formosa, tão bonita, que Abimeleque queria tomar ela por sua concubina. Sara, aquela de 90 anos de idade, que tinha sido rejuvenescida mediante a lei e a linguagem da quarta dimensão. Nós
não somos animais comuns. Ao criar-nos, Deus o fez na quarta dimensão, no mundo espiritual. Então Deus disse: exerçam domínio sobre a terceira dimensão. Não exerço meu ministério de ganhar almas simplesmente batendo as portas, lutando e me cansando até a exaustão. Usei o caminho da fé e minha igreja cresce de maneira fabulosa. Não tenho muito o que fazer no escritório, pois digo ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, venha através da minha vida e realize as coisas que o Senhor tem para fazer. E o Espírito Santo de Deus as realiza de uma maneira fácil e totalmente fácil. É assim que ele trabalha. Se Deus pode usar Abraão a fim de possuir a terra através da quarta dimensão miraculosa, e se Deus pode rejuvenescer Abraão e Sara mediante a linguagem, sonhos e visões do Espírito Santo, então você também pode operar na quarta dimensão. A Bíblia, em Gênesis capítulo 30, versículos 31 ao 43, registra uma linda história a respeito de Jacó. Nunca tinha gostado da porção das Escrituras que se encontra nos versículos 37 a 39, onde Jacó arrumou as coisas de tal maneira que as ovelhas de uma só cor produziriam cordeiros de pele salpicada e malhada. Perguntava: Senhor, por que permites essa superstição na Bíblia? É por isso que os modernistas estão criticando a Bíblia Sagrada e chamando-a de contos de fadas. Mas o Espírito Santo disse: espere um instante. Nada da verdade bíblica é superstição. Neste caso é que você não compreende. Você está cego. Mas estou aplicando aqui a lei especial da criação. Olhe. Então me veio uma tremenda revelação da verdade e isto acrescentou uma nova dimensão a meu ministério. Se a pessoa não usar as mesmas leis milagrosas da fé, é inútil esperar ver 1000 membros novos na igreja todos os meses. Seus esforços pessoais para parte da obra da quarta dimensão não podem jamais produzir estes resultados. Nessa época da minha vida, eu completamente buscava de Deus uma resposta a respeito dessa passagem. E Deus disse: veja, Jacó, o usurpador, tinha ido para a casa do seu tio Labão, mas o seu tio mudava seu salário tantas vezes que ele estava sendo passado para trás. E quando Jacó completou 40 anos de idade, não tinha de posses materiais, a não ser um punhado de esposas e filhos e o desejo de construir um lar. Deus teve compaixão de Jacó e mostrou-lhes uma parte do segredo da quarta dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, Jacó se achegou a seu tio, dizendo: Tio, trabalhei para o Senhor com esta condição, esse tempo todo, e o Senhor várias e várias vezes mudou o meu salário. Agora eu gostaria de apresentar as minhas próprias condições. O Senhor pode tirar do rebanho todos os animais salpicados e malhados, e eu cuidarei somente dos animais de uma só cor. E se de alguma forma esses animais parirem filhotes salpicados e malhados, então estes serão o meu salário. O tio de Jacó quase deu um pulo. Pensou consigo mesmo: agora este camarada está enganando a si mesmo. Esses animais de uma só cor têm pouca chance de parir filhotes salpicados e malhados. Agora posso ter seu serviço sem pagar nada. De modo que o tio de Jacó lhes disse: Sim, isto é maravilhoso. Farei esse contrato com você. Tirou, pois, Labão todos os animais salpicados e malhados
e levou-os a uma grande distância, deixando Jacó somente com os animais de cores firmes. Jacó foi para as colinas, cortou varas de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas. Então fez ele uma cerca destas varas salpicadas e malhadas e as colocou em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os animais, os rebanhos, vinham para se dessedentar e conceberam quando vinham a beber. Ali ficava Jacó dia após dia, observando os animais em frente daquelas varas salpicadas e malhadas. A Bíblia diz que logo depois aqueles animais davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Deus criou uma visão e um sonho na mente de Jacó. Antes, seu subconsciente havia estado cheio de pobreza, fracasso e trapaças, de modo que sua luta foi difícil e suas recompensas poucas. Mas Deus mudou a imaginação de Jacó, seu subconsciente, usando esta parede de varas malhadas e salpicadas como material a fim de ajudá-lo a visualizar e sonhar. Jacó olhou tanto para aquela parede que sua mente se encheu da visão. Dormia e sonhava com as ovelhas dando crias, malhadas e salpicadas. No capítulo seguinte, nós lemos que as ovelhas deram crias malhadas e salpicadas. A imaginação do homem tem um grande papel na quarta dimensão. Os animais não podem ter imaginação no sentido em que a possuímos, porque a imaginação é obra do Espírito. Quando Jacó começou a aprender esta visão e sonhar os sonhos com ovelhas malhadas e salpicadas no coração e na imaginação, ele começou a aprender a linguagem do Espírito Santo. Só podemos conversar com outra pessoa mediante uma linguagem conhecida. Jamais podemos conversar numa língua desconhecida. Quando Jacó começou a aprender a linguagem do Espírito Santo, imediatamente ele começou a conversar com o Espírito Santo e ele começou a operar. O Espírito Santo apertou os botões adequados para que os genes necessários e as ovelhas de Jacó começarem a dar as crias malhadas e salpicadas. Logo Jacó começou a ter uma grande multidão de animais malhados e salpicados e tornou-se um dos homens mais ricos do Oriente. Veja, há mais de 8.000 promessas na Bíblia, e cada uma delas é como uma vara malhada e salpicada para você que está ouvindo essa mensagem. Não é necessário que você vá cortar varas de álamo, de aveleira e de plátano. Em vez disso, você pode tomar as promessas da Bíblia, todas malhadas e salpicadas, que esperam por você. Estas promessas, contudo, são um pouco diferentes, pois são todas malhadas e salpicadas pelo sangue de Jesus Cristo. Muito tempo depois de Jacó, Deus levantou outra árvore, manchada e salpicada. Desta vez, esta árvore foi erguida no Calvário, e esta árvore não foi manchada e salpicada com uma faca, mas com o sangue real do Filho de Deus. Qualquer pessoa pode vir e olhar para esta árvore manchada e receber uma nova imagem, um novo sonho e uma nova visão, pelo poder do Espírito Santo e ser completamente mudada pelo poder de Deus. Agora, permita-me compartilhar com você algo de minha experiência pessoal. Certa véspera de Natal, eu estava ocupado preparando o sermão. Mais tarde, nas horas matinais do dia de Natal, recebi um chamado telefônico urgente. Um homem, chamando do Hospital Nacional de Seul, perguntou: "O senhor é o pastor Chu?" "Sim, sou eu." "Um dos membros de sua igreja está morrendo. Foi um acidente. Foi atingido por um táxi."
Ele ficou a noite toda sem ser encontrado e só de manhã teve os primeiros atendimentos. Este membro de minha igreja tinha comprado um lindo chapéu e algumas outras coisas para sua esposa. Estava tão empolgado com a alegria de dar esses presentes que não prestou atenção ao sinal vermelho e foi atingido por um táxi. Era tarde da noite e ninguém testemunhou o acidente. Por isso, o motorista do táxi havia levado o homem em seu carro toda a noite. O homem não morreu e finalmente um policial apanhou o táxi e levou o homem para o hospital. O impacto tinha prejudicado muito os seus intestinos e seu estômago estava cheio de sujeira e sangue. O tétano já havia começado. O médico me conhecia e telefonou-me dizendo: Dr. Chu, devemos operá-lo? Clinicamente falando, não há esperança. Ele ficou sem um cuidado médico por tanto tempo que o tétano já começou. Não há possibilidade alguma de o curarmos. Mas eu disse: vá em frente e opere. Assim que terminar de pregar meu sermão de Natal, correrei para aí. Depois do culto de Natal, corri para a sala de pronto-socorro do Hospital da Universidade Nacional de Seul e lá estava um membro de nossa igreja, totalmente inconsciente. O médico repetiu que não havia esperança. Reverendo, não espere nada, ele está morrendo. Nada podemos fazer. Quando abrimos seu estômago, vimos 3 lugares onde o intestino foi completamente cortado e essas áreas estavam cheias de excremento e sujeira. Não há esperança. Eu respondi: bem, tentarei o melhor que puder. Quando entrei na sala, ele estava em coma profundo. Me ajoelhei ao pé de sua cama e disse: Senhor Deus, dá-me somente 5 minutos e então tentarei. Faze com que ele saia do estado de coma por 5 minutos e então tentarei. Ao orar, senti algo mover-se. Abri os olhos e o homem abriu os olhos também. Ô pastor, estou morrendo, disse ele. Eu sabia então que eu tinha 5 minutos que eu tinha pedido para Deus e respondi: você não pode dizer isso. Enquanto continuar a dizer isso, você morrerá e assim não poderei ajudá-lo. Você deve mudar sua imaginação e pensamento. Mude sua visão e sonho, pois a única maneira de exercer domínio sobre este corpo material que pertence para a terceira dimensão é mediante a imaginação, visões e sonhos. Portanto, me ouça. Chame para sua mente a imagem de um jovem. Ele diz até logo para sua esposa: está cheio de beleza e saúde. Vai para o escritório e termina os negócios do dia com êxito. Todo mundo o respeita e admira. Chega à noite e ele compra lindos presentes para a esposa que o espera em casa para o jantar. Quando ele chega, ela corre para o portão e dá-lhe as boas-vindas, com um forte abraço e um beijo. Eles entram em casa, tomam uma deliciosa refeição juntos e gozam de uma noite maravilhosa e tranquila. O homem de quem estou falando não é um estranho. Esse homem é você. Pense nesse homem. Coloque essa imagem em sua mente. Olhe para esse homem e diga no coração: esse homem sou eu. Não forme imagem da morte. Não faça imagem de um cadáver. Continue sonhando com esse homem e eu farei a oração. Você simplesmente tem uma imagem mental. Deixe que eu ore. Será que você pode fazer isso? Sim, pastor. Mudarei meu sonho. Mudarei meu pensamento. Direi que eu sou esse homem. Tentarei transformar essa visão e esse sonho em realidade. Tentarei transformar essa visão e esse sonho em realidade. Eu o vejo, clamou ele. Enquanto conversávamos, o médico entrou com os enfermeiros,
Começaram a rir de mim, pensando que eu tinha perdido o juízo. Mas eu estava falando sério, pois conhecia a lei da quarta dimensão do Espírito e esse homem tinha começado a falar a linguagem do Espírito Santo. Como o missionário em campo estrangeiro que consegue um nível mais profundo de comunicação com o povo local, aprendendo a falar sua linguagem diretamente em vez de usar o intérprete, assim aquele homem moribundo havia aprendido a linguagem mais profunda do Espírito Santo. Me ajoelhei e, segurando sua cama, orei. Querido Espírito Santo, agora ele fala a tua língua. Ele tem uma visão e um sonho. Te apressa e entra em seu corpo físico e exerce teu domínio. Ordeno que este homem seja feito inteiro e cheio do poder curador de Jesus Cristo. Subitamente, o grupo de enfermeiros incrédulos disse: este quarto está quente demais. O calor é demais. Mas o tempo estava muito frio, não havia calor. Era o poder do Espírito Santo que produzia todo o calor. O cirurgião e os enfermeiros começaram a sentir o fogo. Suas orelhas ficaram vermelhas e o poder de Deus tornou-se tão forte que até sentimos a cama tremer. Para o espanto de todos, em uma semana, aquele homem levantou-se e saiu andando do hospital. Agora ele trabalha no campo dos produtos químicos e está maravilhosamente bem. Sempre que eu vejo na manhã de domingo, sentado na galeria, digo a mim mesmo: louvado seja Deus! Falamos a língua do Espírito Santo, criamos, aleluia! Permita-me contar-lhes outro incidente. Certo dia, estava no meu escritório e uma senhora de cerca de 50 anos de idade entrou chorando. Pastor, meu lar está completamente destruído. Eu respondi: pare de chorar e conte-me o que aconteceu. O Senhor sabe que possuímos vários filhos e somente uma filha. Ela se transformou em hippie. Dorme com amigos de meu marido e com amigos de meus filhos, indo de um motel para outro, de uma boate para outra. Ela se tornou uma vergonha para a nossa família, chorava ela. Meu marido não pode ir para o escritório, para o trabalho, porque as pessoas ficam rindo dele. Meus filhos morrem de vergonha e agora todos vão sair de casa. Tentei de tudo, até pedi que o Senhor a matasse. Oh, pastor Chu, que devo fazer? Pare de reclamar e chorar, disse eu. Agora posso ver claramente porque Deus não respondeu para a sua oração. A senhora estava apresentando a ele o tipo errado de impressão mental. Em sua mente, a senhora estava sempre levando a ele a imagem de uma prostituta, não estava? Ela disse: sim. Bem, isso é o que ela é, né? Ela é uma prostituta. Se a senhora deseja vê-la mudada, então deve submeter outra impressão mental, disse-lhe. A senhora deve limpar a tela de sua imaginação e deve começar a projetar uma nova imagem. Ela rejeitou a ideia dizendo: não posso, ela é imunda, feia e desgraçada. Ela é uma prostituta, pastor. Pare de falar isso, façamos uma nova imagem, vamos trazer à mente outro tipo de árvore malhada e salpicada. A senhora, ajoelhe-se aqui. E me ajoelhei ao lado dela. Vamos ao pé do Calvário. Levantemos os olhos, olhemos para Jesus morrendo na cruz, sangrando e alquebrado, porque ele está lá pendurado, ali, por causa de sua filha. Coloquemos sua filha juntamente ao lado de nós que estamos aqui, aos pés da cruz e olhando para Jesus. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a sua filha atrás de Jesus Cristo. Vejamos sua filha através da cruz malhada e salpicada dele. A senhora não pode ver sua filha perdoada, lavada, nascida de novo e cheia com o Espírito Santo, completamente mudada? Pode fazer essa imagem mediante o sangue de Jesus Cristo?
"Oh, sim, pastor", respondeu a mãe. "Agora vejo diferentemente. Através de Jesus, através da cruz, posso mudar a imagem que tenho de minha filha." "Maravilhoso, maravilhoso", exclamei. Mantenha essa impressão clara, vívida e gráfica de sua filha em mente, dia após dia. Atrás da cruz, por trás de Jesus, sempre que a senhora olhar, a senhora verá Jesus Cristo. Então o Espírito Santo poderá usá-la, pois a sua imagem é levada através da visão e do sonho. Sabemos que estamos fazendo a imagem correta, pois estamos ao pé da cruz. De forma que nos ajoelhamos e oramos. Ó Senhor, agora tu vês esta imagem. Querido Espírito Santo, flui para dentro desta nova imagem, desta nova visão, deste novo sonho, transforma, realiza milagres. Então despedi essa mãe e quando ela saía era toda sorrisos. Já não chorava, pois a imagem que tinha da filha estava mudada. Certo domingo, alguns meses mais tarde, subitamente ela entrou em meu escritório, trazendo consigo uma linda jovem senhora. "Quem é esta jovem senhora?", perguntei. "Esta é a minha filha, pastor", sorriu ela. "Deus respondeu a sua oração, irmã." "Glória a Deus." "Oh, sim", respondeu ela. Então ela me contou a história toda. Certa noite, sua filha estava dormindo no motel com um homem. Ao acordar de manhã, sentiu-se imunda e desgraçada. Sentiu uma grande infelicidade de alma e teve um desejo profundo de voltar para casa. Mas estava apavorada com a reação dos pais e dos irmãos. Não obstante, decidiu arriscar, dizendo a si mesma: "Tentarei uma vez mais, e se me chutarem, então será minha última tentativa." De modo que ela foi para a casa dos pais e tocou a campainha. Sua mãe foi atender e, quando viu a filha, suas feições se iluminaram como de um sol, como se o sol estivesse se acendendo em seu rosto. Saudou a filha, dizendo: "Bem-vinda, minha filha", e correu para abraçá-la. A filha ficou totalmente dominada pelo amor da mãe e desandou a chorar. Sua mãe havia orado e a imagem de sua filha fora inteiramente mudada. Ela tinha dado as boas-vindas para a filha naquele mesmo instante e aberto a ela seus braços de amor. A mãe levou-a para a igreja durante 2 ou 3 meses. Ela ouvia os sermões, confessou todos os seus pecados, entregou o coração a Jesus Cristo e recebeu o batismo no Espírito Santo. Ela se tornou uma criatura absolutamente nova em Cristo e, com o tempo, encontrou um marido maravilhoso. Esta filha agora tem 3 filhos e é uma das líderes da unidade celular mais importante dos lares de minha igreja. É uma evangelista ardorosa. Isso tudo aconteceu porque sua mãe mudou a visão e o sonho, aplicando a lei da 4ª dimensão. Por toda a Escritura, Deus sempre fez uso desta lei da 4ª dimensão. Veja José. Antes de ser vendido como escravo, Deus já havia imprimido em seu coração imagens da 4ª dimensão. Através de vários sonhos, Deus deu ao coração de José uma visão clara. Embora ele fosse levado como escravo para o Egito, ele já exercia domínio sobre a sua fé. Mais tarde, tornou-se primeiro-ministro. Olhe para Moisés. Antes de construir o tabernáculo, ele foi chamado ao Monte Sinai. Lá permaneceu por 40 dias e 40 noites e foi-lhe dada uma imagem mental do tabernáculo. Exatamente como ele viu na visão e sonho, ele o construiu. Deus deu visões a Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, todos eles importantes servos do Senhor. Deus os chamou para a 4ª dimensão e lhes ensinou a linguagem do Espírito Santo. Então eles fizeram a oração da fé. Isto também foi verdade com referência ao apóstolo Pedro.
Seu nome original era Simão, que significa cana. Quando Pedro veio trazido por André, Jesus olhou em seus olhos e sorriu. Sim, você é o Simão. Você é uma cana. Sua personalidade é tão dobrável, tão mutável. No momento você está com raiva, no outro você ri. Às vezes você se embriaga e outras vezes mostra quão inteligente pode ser. Você realmente é como uma cana, mas vou lhe chamar de rocha. Simão, uma cana está morto para o mundo e Pedro, a rocha, está vivo. Pedro era pescador e conhecia as qualidades fortes e estáveis de uma rocha. Em sua imaginação, imediatamente começou a ver a si mesmo como uma rocha. Ele observava as ondas levadas pelo vento do mar da Galiléia baterem contra a rocha, batendo de força, espumando as ondas, e a rocha parecia ter sido vencida. Mas, no instante seguinte, ele via toda a água quebrando contra a rocha, deslizando-se dela, e a rocha ainda permanecia. Pedro dizia, vez após outra, sou eu como uma rocha? Sou? Sim, sou como uma rocha. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa o príncipe de Deus. Ele era um trapaceiro e suplantador, mas foi chamado de príncipe. Foi depois disto que ele mudou. Os não crentes do mundo todo estão envolvidos em meditação transcendental e meditação budista. Na meditação, pede-se que a pessoa tenha uma visão e um objetivo claro. No Sokagankai, constrói uma imagem de prosperidade, repetindo frases vez após vez, tentando desenvolver a quarta dimensão espiritual do homem. E estas pessoas estão criando algo. Embora o cristianismo tenha chegado ao Japão há mais de 100 anos, conta com apenas 0,5% da população. E o Sokagankai possui milhões de seguidores. Os Sokagankai têm aplicado a lei da quarta dimensão, têm realizado milagres, mas no cristianismo somente falatório sobre teologia e a fé. As pessoas são criadas para a imagem de Deus. Deus é um Deus de milagres. Seus filhos, portanto, nascem com o desejo de ver milagres sendo realizados. Sem ver milagres nas pessoas, não podem se satisfazer do que realmente Deus tem de poder para a vida delas. As pessoas precisam ver milagres. Ponha isso no seu coração. Você pode ser um agente de milagres. As pessoas não vão para uma igreja somente para ouvir falatórios, teologia e compêndios sobre a fé. Você é o responsável por suprir milagres para as pessoas. A Bíblia não é da terceira dimensão, mas da quarta, pois nela lemos a respeito de Deus e da vida que Ele tem para nós, e podemos também aprender a linguagem do Espírito Santo. Ao ler a Escritura, você pode ampliar suas visões e seus sonhos. Fabrique suas visões e sonhos e crie. Permita que o Espírito Santo venha e avive as passagens bíblicas que você lê e implante visões nos jovens e sonhos nos velhos. Se lhes falta a mobilidade e a oportunidade de um missionário, pelo menos você pode sentar-se numa cadeira e sonhar. Isso tem poder. Permita que o Espírito Santo venha e lhe ensine a sua linguagem, a linguagem dos sonhos e visões. Então, conserve essas visões, conserve esses sonhos e deixe que o Espírito Santo flua através desta linguagem e crie. Deus deseja lhes conceder os desejos de seu coração. Deus está pronto a suprir e cumprir esses desejos, porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração.
Salmos 37 e o versículo 4. Lemos também em Provérbios capítulo 10 e o versículo 24. O anelo dos justos, Deus o cumpre. Primeiro tenha um objetivo claro, então faça uma imagem mental, vívida e gráfica, e torne-se entusiasta, orando durante todo o processo. Não seja enganado pela conversa da expansão mental, da yoga, da meditação transcendental ou dos Sokagonkai. Eles estão simplesmente desenvolvendo a quarta dimensão humana e, nesses casos, não estão operando na quarta dimensão do bem. Antes, eles estão operando na dimensão do mal. Mas você, que é imagem e semelhança de Deus, você que tem o Espírito de Deus, você pode operar na quarta dimensão de Deus, a dimensão do bem. Que nos levantemos e façamos mais do que um mago do Egito. Há fartura de mágicos nos Egitos deste mundo, mas usemos todos os nossos sonhos e todas as nossas visões para o nosso Deus Santo. Transformemo-nos em Moisés e saiamos a fim de realizar os milagres mais maravilhosos. Os milagres são uma ocorrência comum em nossa igreja, de modo que, por experiência, posso dizer que o homem não é meramente um outro animal. Você não é uma criatura comum, pois tem no coração a quarta dimensão e é a quarta dimensão que tem domínio sobre as três dimensões materiais: o mundo cúbico, o mundo do plano e o mundo da linha. Mediante o domínio na quarta dimensão, o reino da fé, você pode dar ordens às suas circunstâncias e situações, trazer beleza ao feio, ordem ao caótico, sarar os enfermos e consolar os que sofrem. Que Deus abençoe vocês. Você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado pela sua companhia. Está sendo muito importante compartilhar essas mensagens com vocês. Deixa eu dar um alô para você. Escuta essa mensagem várias e várias vezes. Quando a gente escuta uma vez só, passa desapercebido muitas coisas importantes. Escute várias e várias vezes com lápis, caderno, vá anotando aquilo que é importante, aquilo que vai saltando para a sua mente, aquilo que o Espírito Santo vai comunicando ao seu coração. Você vai ter êxito, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser saudável, você vai ser próspero, em um nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.